A morte do ex-vice-prefeito e secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, completa 10 anos. Este é o terceiro episódio do Forense. Se eu não me engano, foi às 21h32 do dia 26 de fevereiro. Eliseu Santos foi assassinado a tiros na noite do dia 26 de fevereiro de 2010, no bairro Floresta, em Porto Alegre, quando saía de um culto religioso. Ele estava acompanhado da mulher e da filha. Entrava no carro quando foi abordado por um grupo de criminosos. Santos estava armado e trocou tiros com os bandidos. A polícia, na sequência, concluiu que o vice-prefeito foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma amostra de sangue colhida no local da morte possibilitou a identificação de um suspeito. O exame de DNA levou ao nome de Eliseu Pompeu Gomes, de 22 anos. Outros 2 homens também teriam participado do ataque, mas não tiveram os nomes divulgados. O suposto carro usado pelos criminosos foi achado em Canoas, carbonizado. O coordenador de recursos especiais da Polícia Civil, delegado Bolívar Lhantada, conduziu os trabalhos de investigação na época. E eu acredito piamente até hoje, em que pese, pelo que conste, parece que eles acabaram sendo condenados por homicídio. Todavia, as provas materiais do delito, coletadas no dia dos fatos, especialmente através do exame de DNA, as provas materiais do fato, todas convergiam para o latrocínio. Até porque ali era um local de grande confluência de furto e roubo de veículos. Até porque houve apenas 2 disparos que vitimaram Eliseu Santos. Quem é vítima de um homicídio geralmente sofre vários tiros, e geralmente são tiros de pistola. E pelo que consta, ali foram 2 tiros, talvez de revólver. Com manchetes diárias em todos os veículos de comunicação, o caso tinha grande apelo público. E em regime de força-tarefa, a Polícia Civil finalizou a investigação em menos de 1 mês. A polícia foi muito diligente na época. A homicídios, eu era titular da homicídios na ocasião, Delegacia de Homicídios Desaparecidos, que era vinculada ao DEIC, cujo diretor era o delegado Ranolfo, que hoje é nosso vice-governador do estado. Então nós montamos uma força-tarefa e em 20 dias o caso foi resolvido. Especialmente pelo fato do Eliseu Santos ter deixado, através do confronto com os criminosos, que eram 3, o confronto com os criminosos o Eliseu Santos deixou sangue na cena do crime. Sangue do Eliseu e sangue de um dos suspeitos, que foi o Eliseu Pompeu Gomes, um dos suspeitos. Com base no sangue do autor do fato, resultando do confronto com a vítima, nós fizemos um trabalho muito profundo de investigação e em 3 dias nós já tínhamos o DNA do suspeito, do autor do fato. Sim. Então, na ocasião, às vezes, a sociedade nos cobra quando a gente demora para dar uma resposta. Mas às vezes, quando a resposta também é rápida, eficaz, célere, às vezes também causa desconforto na sociedade e alguns segmentos dela. O inquérito da polícia, no entanto, foi contestado pelo Ministério Público. À época, foi pedido segredo de justiça e uma investigação paralela foi conduzida pela instituição. O que aconteceu agora foi, vamos dizer assim, uma coisa diferente do que o normal, o que vinha acontecendo, e dentro dessa anormalidade de baixar o inquérito, em vez de pedir diligências para a polícia, em vez de solicitar as prisões que a polícia efetuasse as prisões, ele afasta a polícia disso aí. Foi levantada uma suspeição contra a polícia que nós não admitimos. O Ministério Público defende que realizou investigação complementar sobre o assassinato do secretário da Saúde de Porto Alegre. Para o MP, Eliseu Santos foi morto em razões de divergências quanto a um suposto esquema de propina
cujo dinheiro seria arrecadado pela empresa de vigilância Reação. Em um documento recebido pelos promotores à época, uma testemunha relata que o ex-secretário sabia que seria vítima de um atentado alguns dias antes do crime. Conforme a promotora Lúcia Calegaro, não existe dúvida de que o caso se trata de homicídio. Pois é, na verdade eu acho que essa divergência já é uma divergência superada, né? Até porque as defesas tentaram, em relação a todos os acusados, que estabelecer que não fossem a júri, né, e tentaram fazer com que se comprasse uma tese que a polícia dizia que tinha estabelecido na noite do crime que Eliseu tinha sido assaltado, quando não houve voz de prisão, quando a esposa da vítima que estava com ele nunca considerou que isso foi um assalto e ela assistiu os fatos, né? E eu, enquanto promotora, que atuei todo esse desenrolar dos anos, inicialmente quando esse fato aconteceu e recebi as investigações da polícia, eu sempre disse que me chamava a atenção que as pessoas que mataram Eliseu Santos esperaram a esposa e o filho entrarem no carro para se aproximarem, né? Eles não fizeram nenhuma voz de assalto, nada, e começaram a atirar nele, né? Tanto que os executores, né, as pessoas que mataram ele foram condenadas, nunca admitiram, quando foram julgados, que buscavam assaltar o Eliseu Santos, né? No dia do julgamento, bem pelo contrário, né? Não admitiram qualquer situação de assalto. Alegaram um tese de legítima defesa, na realidade. O julgamento de 5 dos 7 réus deve ocorrer em 5 de outubro deste ano, após 4 adiamentos, segundo o Tribunal de Justiça. Eles respondem por homicídio qualificado. Segundo o MP, o homicídio ocorreu por motivo torpe, mediante emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima para assegurar a impunidade em outro crime. A instituição leva em conta que o assassinato tenha ocorrido por vingança devido ao rompimento de contrato com a empresa de vigilância Reação e afastamento de um CC que estaria envolvido em esquema de corrupção. Eu solicitei ao juízo que marque os julgamentos dos todos os réus que já estão com as pronúncias confirmadas para essa mesma data. Ainda não houve uma decisão judicial a respeito, estou aguardando essa decisão. A princípio, nós teremos julgamento então marcados para início de outubro e nós tivemos já 2 réus julgados e condenados, tidos. Eu espero que a gente já esteja agora sim, se encaminhando para uma reta final de julgamento de todos os acusados, né? Lamentável essa demora e mais ainda, assim, vendo que tem réus que já não cabe mais recurso da decisão que encaminha a julgamento, sem que a gente consiga dar a termo com o julgamento final desses acusados. Em 2016, 2 réus foram julgados e condenados a 27 anos em regime fechado. Este episódio conta com a edição de Pedro Bastos. O Forense é um podcast da editoria online do Correio do Povo. Se você tiver uma sugestão de crimes a serem tratados, nosso contato é via WhatsApp 99319 2245. Até o próximo.